Timóteo. Então abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Pastor, tá louco? Não estou, querido. Alguém tem hora para que eu me situe aí no horário? 15 para as 9? Não, tranquilo, antes das 11 a gente termina. Termina, não termina? Pode terminar às 10, pode terminar às 9, 9h59, 10h59, antes das 11 a gente termina. Eu quero ler com você alguns versículos aqui, Atos capítulo 16, versículo de número 1, 2 e versículo de número 3. Você achou? Quem está com a Bíblia no celular? Beleza. Quem está com a Bíblia feita de madeira aí? Beleza. Vamos ficar de pé então para a gente fazer essa leitura rapidamente? Prometo que é só mais essa e mais 12 vezes que você se levanta nessa noite. Aí depois eu juro que eu não vou te pedir para levantar mais. Atos 16, 1 diz assim: chegou a Derbe e Listra, e estava ali certo discípulo por nome, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Diga comigo, pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era? Amém. Fecha a tua Bíblia e sente-se, por favor. Como nós vamos falar sobre a vida de Timóteo, algumas facetas da vida dele, algumas ações, algumas atitudes de Timóteo, nós vamos começar falando a respeito da família de Timóteo. Uma família que nós podemos olhar para o texto e ver que é uma família dividida. A família onde a mãe era uma judia convertida e o pai era grego, gentio, que não conhecia a palavra de Deus, ou que não se envolvia com a palavra de Deus. Tanto que a gente olha para a vida de Timóteo, e nós vamos chegar nesse texto lá na frente. Paulo exalta a fé da avó e da mãe de Timóteo, mas não menciona o seu pai. E eu quero falar a respeito hoje dos medos de Timóteo e aplicar isso na sua vida e na minha vida também, todos nós que somos jovens. Amém? Eu posso estar com a barba branca, mas eu ainda sou jovem. Eu não sei porque alguns riem quando eu falo isso. Isso chama-se carnalidade pura. Não pode ser outra coisa. E eu disse, a minha barba não é por conta da quaresma. Amanhã eu não vou fazer a barba. Vai passar mais uma semana pelo menos, porque se eu fizer isso aí amanhã, vão falar que eu estava guardando a quaresma. Não estou. Tá? Respeito quem guardou, mas o meu não é meu, é falta de opção. Tinha acabado o Presto Barba em casa, agora eu adquiri, e daqui 15 dias, 1 ano e meio mais ou menos, eu vou fazer a barba outra vez. Eu ainda quero ficar igual o meu pai. Pode, bem? Ah lá, minha esposa concordou, ela falou que pode. Vamos voltar para o texto, vamos falar de Timóteo. Os medos, quem tem medo aí? Eriquinho, tem medo do quê? Não vai falar que é do bicho papão. Você tem medo do quê? Um monte de coisa, cita uma aí. Medo do São Paulo cair para a segunda divisão? Isso aí é fato, não precisa ter medo dessas coisas. Alguém pode citar um medo que você tem? Você tem medo de? Gato. Ô Rodrigo, você poderia ter falado assim, eu tenho medo de tigre, tenho medo de leão, de búfalo selvagem.
De gato, velho. Aí você me quebra. Não fala essas coisas, é só eu e você que sabemos bem. Alguém pode citar um outro medo aí que você tem? Rato. Minha esposa tem medo de rato. Eu sou macho. Lá em casa, quando aparece rato lá, eu chamo minha cachorra. Dara, pega. Todos nós temos os nossos medos. Agora eu quero chamar a tua atenção para algo muito sério. A igreja de amanhã está sentado aqui hoje. E isso é muito sério. Quando Paulo trata a respeito da vida de Timóteo, ele está falando da estrutura de uma igreja toda. E nós começamos a falar a respeito dos medos de Timóteo. Por que é que Timóteo tinha alguns sintomas de medo que a gente olha lá nas duas cartas que Paulo escreve diretamente a ele. E Timóteo expressa claramente esses medos. Primeiro, uma família desestruturada. Uma família desestruturada possivelmente vai gerar outras famílias desestruturadas. Quando pai e mãe não se entendem a respeito da educação dos filhos, possivelmente os filhos, quando se casarem, não se entenderão com relação à educação de seus filhos. Não há um padrão, não há um parâmetro, não há uma direção para que a família siga. Por isso, dentro das igrejas, a gente busca, preza, luta para que a família seja estruturada, para que os pais conheçam a Cristo e ambos participem da igreja, ambos estejam lá no encontro de casais que está acontecendo agora no nosso salão social, onde os pais e mães, os casais casados, estão sendo ministrados pelo nosso pastor, orientados com relação à criação de filho, educação sexual dentro de casa, amor, carinho, tantas outras características que fazem parte de um amontoado de coisas para que uma família seja estruturada. É muito louco isso. Mas hoje a gente vê filho brigando com pai, filha brigando com mãe, pai brigando com filho. Em casa é difícil e nós somos só em 3. Eu, minha esposa e a nossa filha. Já não é fácil. Imagina onde tem muitos. Um monte. Muita gente. E não há um pulso firme. Voltamos para Timóteo. Timóteo, por se tratar de uma pessoa que possivelmente participava da igreja, levado pela sua mãe e pela sua avó, cresceu um pouco ausente da figura do sacerdote do lar. E eu quero falar a respeito da igreja de amanhã. Os medos que nós temos hoje vão refletir na igreja do amanhã. A postura do jovem de hoje vai refletir no que vai ser a igreja daqui 5, 10 ou 15 anos. Eu não quero que você levante a sua mão, por favor, não faça isso. Mas eu vou fazer 2 perguntas. Pense, mas pense sério nisso. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o teu bolso se converteu também? Não responda. Segundo, você é dizimista fiel na igreja que você congrega? Primeiro, quando você se converteu, o teu bolso aceitou Jesus também ou só o teu coração? Segundo, você é dizimista fiel na igreja que você congrega? Aonde você faz parte, da qual você participa da ceia, dos ministérios, dos cultos,
e de todas as programações possíveis que a igreja gera para que haja comunhão e direcionamento? Graças a Deus que ninguém levantou a mão, era para não se manifestar mesmo, mas eu quero dar uma triste notícia. Se você que é jovem hoje, tem o teu salário, eu não trabalho, pastor, mas você tem a tua mesada, e você não é dizimista fiel, possivelmente, quando você se casar, você terá problemas nessa área. Por quê? Porque você não conseguirá ser fiel também. Vai falar de dinheiro hoje? Lógico que eu vou. É saúde para a tua vida. Quando eu me converti, o meu bolso se converteu rapidinho. Muito rápido, e é verdade isso. Eu passei a praticar o dízimo, a devolver todo mês o dízimo. E eu não esquentava a cabeça não, irmão. Eu era taxado de protestante, um monte de coisa. Tudo que as pessoas te chamam, já me chamaram também. Mas eu sempre busquei ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente casou, eu e minha esposa, a gente até hoje pratica o dízimo. Nós temos essa prática. A Heloísa, a nossa filha, está aprendendo e está praticando isso também. Por que é que eu estou falando? Para dizer que sou melhor do que você? Não. Eu estou falando isso porque isso traz saúde financeira para dentro da nossa casa, para a nossa família e para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Pense bem, daqui 15 anos, quando você for casado e pai de filhos, e você continuar congregando aqui, mas não for um dizimista, não for um ofertante, como que faz para se manter uma estrutura dessa? Ou você acha que a igreja não paga água, força, telefone, internet, transmissão, não paga pessoas para que isso aqui fique sempre limpo, bonito, para que os ministérios funcionem? Toda a estrutura funcional da igreja custa, e custa alto. Por isso que eu estou falando para vocês a respeito da vida de Timóteo. Por isso que eu estou falando a respeito da vida financeira tua. Se a igreja de hoje, o jovem de hoje, não for consciente a respeito de dízimo e oferta, primeiro, não haverá saúde nas tuas finanças. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Se não for fiel, diz o texto lá em Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, Deus não repreenderá o devorador. E não adianta jejuar, não adianta calejar joelho orando, não adianta levantar de madrugada para orar. O devorador, ele é repreendido através da atitude de ser dizimista e ofertante fiel. Hoje, vamos supor, se você ganha um salário mínimo, qual o valor do salário mínimo de hoje? Alguém me ajude, por favor. R$980? 700, eu estou profetizando, gente. 780, é isso, Mateus? O dízimo de R$780, quanto é? R$78. Quando você vai comer um lanche, tomar um açaí, uma Coca-Cola, quanto você gasta? No caso do Felipe, 78. Alguém que é normal aí, gasta quanto em média? R$12? 14? 18? Resumindo, você sai 3 vezes sozinho, isso para quem não namora, porque quem namora, o camarada paga para a namorada, né? É assim que funciona, meu irmão.
Você não vai chegar lá e falar com a namorada. Eu conheço um cara aqui, ele tem. Eu conheço um cara que não é da igreja, não vou falar nome porque alguns conhecem. Mas eu conheço um camarada que chamava um colega para tomar uma Coca-Cola de garrafinha. Falava, vamos tomar uma Coca? Eu pago metade, você paga metade. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Encardido. Sabe que espírito de miséria maldito? Você acha que vai levar dinheiro para o caixão, irmão? Não vai. Então você que namora, querido, vamos tomar um lanche hoje? Vai. Aí ela vai falar assim, quanto que deu a minha parte? Você como cavalheiro vai falar assim, eu pago. É dica, irmão. Você pagava lanche quando a gente namorava? Bem, fica de pé, pelo amor de Deus. Ó, vem cá, quer ver? Olha, escute essa. Você pagava lanche quando a gente namorava? Não, e não pago até hoje. Sentiu o drama, né, irmão? Ô, irmão, era pão com manteiga e cafezinho da sogra, eu não pagava lanche não, é nada. Volta aqui, R$78 de dízimo. Com R$78 hoje, compra-se muita coisa? Sim ou não? Agora me engana quem, entenda bem o que eu estou dizendo, entenda muito bem, por favor, porque quando a gente trata de dinheiro na igreja é um problema muito sério, porque igreja evangélica já tem fama, e pastor quando fala de dinheiro é taxado de ladrão, se trocou de carro está roubando a igreja, é uma coisa impressionante. Se vai fazer um financiamento, qual que é a tua profissão? Sou pastor. O cara faz assim porque acha que vai ser roubado. Não é assim. Mas, quem sonega, presta atenção no que eu estou falando, quem sonega R$78 de dízimo por mês, você acha que ele vai ter coragem de dar 350? R$400 de dízimo? Qual é o pensamento? O pensamento matemático. 400 conto. Dá para pagar um consórcio. Ah, vou dar dinheiro na igreja. Melhor não. Ah, 400, eu pago a Unimed para mim, para minha esposa. 400, poxa, se eu comprar 400 pau de roupa todo mês, eu abro uma loja no fim do ano. 400, as pessoas pensam assim. Muita gente sentada aí pensa assim. E a palavra de Deus nos ensina que se nós formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Seja desprendido das finanças. Tenha um coração abençoador. Abençoe alguém que está perto de você. Vamos comer um lanche hoje? Tô duro. Não, vem cá, hoje eu pago para você, porque pode ser que outro dia você esteja duro e ele pague para você também. Plante, tenha isso em mente, tenha isso no teu coração. E eu estou falando a respeito da vida de Timóteo, família dividida, igreja fraca, família dividida, falta do sacerdócio dentro de casa, falta da autoridade do pai dentro de casa, gera uma família fraca e filhos medrosos, pessoas que não têm comprometimento, pessoas que são fracas, cristãos fracassados. Mas Deus sempre levanta alguém para te impulsionar.
Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Só faltava falar de Timóteo hoje e não ler nenhum texto lá em Timóteo, né? Eu não vou me prender muito nos medos de Timóteo, não. Mas uma família desestruturada gera filhos muito fracos, filhos sem parâmetros e sem padrões, que têm necessidade de autoafirmação. Você já viu pessoas falando assim constantemente? Não, eu sou forte. Não, eu posso. Não, eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Aí o outro tem que bater nas costas. Vai, filho, isso é importante. Você consegue. Vem cá, levanta. Pessoas, quando participam de ou são criados dentro de uma família desestruturada, elas precisam da autoafirmação para saber quem elas são de verdade. Timóteo passou por muitos medos na sua vida, muita insegurança, e graças a Deus, Paulo foi levantado para que o ministério de Timóteo fosse uma bênção. Você quer que a tua vida seja uma bênção? Pergunte isso para quem está do teu lado aí. Você quer que a tua vida seja uma bênção? Quer que o teu chamado seja uma bênção? Quer ser uma bênção na escola? Você quer ser uma mãe abençoada? Pergunta para a menina que está do teu lado aí. Não vai falar assim, casa comigo. Não. Quer ser uma mãe abençoada? Quer ser um pai abençoado? Pergunta para esse menino que está sentado aí do teu lado. Quer ser um pai abençoado? Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1. Paulo começa a dizer para ele assim: por esse motivo, presta atenção aqui, por favor. Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A afirmação de uma pessoa a respeito da qualidade e das qualificações de Timóteo. Paulo está dizendo para ele: Timóteo, por esse motivo eu chamo a tua atenção, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, pelo meu discipulado, pelas minhas orientações. Rapaz, a Bíblia, na tradução da linguagem de agora, com gírias e trejeitos, ela diz assim: rapaz, você é uma bênção. Você é uma bênção. Toma prumo. Levanta essa cabeça. Você é forte. Você vai para frente. Você não foi chamado para andar de cabeça baixa que nem tatu. Desculpa a expressão, mas você não foi chamado para andar que nem porco. Já viu porco olhando para o céu, irmão? Não dá. A estrutura dele não permite. Ele consegue levantar a cabeça assim só. Ele não consegue olhar para cima. Verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 8, eu quero parar 2 minutos nele. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Na escola ninguém sabe que você é crente. Timóteo vivia escondido dentro de um casco. Timóteo vivia enclausurado. Timóteo era contido nas suas ações e no seu comportamento. Paulo chama ele para perto e diz para ele: rapaz, não tenha vergonha de assumir publicamente que você é de Jesus. Talvez Paulo
tivesse dito para Timóteo: Timóteo, eu conheci Pedro, rapaz. Um dia Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu conheci essa história. Talvez o próprio Pedro tenha contado isso para Paulo. Timóteo, Pedro foi questionado 3 vezes por pessoas diferentes antes de Jesus morrer. E por 3 vezes ele disse: não faço parte dessa turma, não frequento aquela igreja. Mas você fala igual a eles. Você pega e fala dentro da tua escola: misericórdia, só o sangue. Como que é? Fala outro jargão de crente aí. Me segura, Jesus. Segura, Jesus. Como que é que o pessoal fala bastante aí? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. As pessoas olham para você e falam assim: e você é crente? Ah, não, aprendi a falar isso num vídeo que mandaram pelo WhatsApp para mim. Firme na rocha. Tem tanta coisa que se fala aí. É língua de crente, é do crentez, lá do dicionário nosso lá. Aí perguntaram para Pedro: Pedro, você fala igual ele, rapaz, como que você não é? Não sou. E o galo cantou. Pedro passou o maior carão. E lá na frente, Pedro é confrontado pelo próprio Senhor Jesus. Quando por 3 vezes, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, tu me ama? Lógico, é nós. Ô Pedro, tu me amas? Ô Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Está disposto a me amar? Eu estou. A ficha caiu. Eu estou. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Aconteceu com Pedro, Timóteo. Não aconteça com você, filho. Quando alguém falar: você é de Jesus, você é crente, diga: sou. Graças a Deus. É protestante? Sou, graças a Deus. Então você não bebe nada? Não, graças a Deus. Então você não fuma também? Não, graças a Deus. Você não fica? Não fico, graças a Deus. Mas nem um selinho, mas nem um lacre, nem selo, nem lacre, nada. Cristão, homem, mulher, jovem e jova, abençoado, firme no comportamento e na postura. Vamos continuar o versículo 8. Não tenha vergonha do evangelho de Cristo, não tenha vergonha de mim. Fiquei sabendo que teu amigo lá é da igreja, aquele cara, aquela menina lá é da igreja, converteu, é minha irmã, converteu, é meu irmão em Cristo. Não tenha vergonha dele, não tenha vergonha dela. Agora honre isso também, né, filho? Seja exemplo, né? Cutuca quem está do teu lado sem olhar para a cara dele e fala assim: toma prumo. Verso de número 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E eu vou parar por aqui. O que é que Pedro está fazendo com Timóteo? Paulo, perdão, está fazendo com Timóteo. Obrigado, bem, você tem que sentar sempre na primeira fileira. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, ainda que você tenha nascido em um lar
onde seu pai não participava da igreja que a sua mãe e a sua avó participavam, ainda que seu pai não tenha sido um sacerdote, como deveria ter sido dentro da tua casa, ainda que você tenha muito medo de assumir uma posição que você está sendo colocado, como um pastor de igrejas, alguém que foi levantado para preparar pessoas, para cuidar de pessoas, seja forte. Deus confiou isso na tua mão, não foi na mão do Joaquim, do Judas ou de outra pessoa lá, foi para você, Timóteo. Algumas vezes já aconteceu comigo, de eu ser exortado a não desistir, e é duro quando vem de dentro de casa. Se eu estou de pé, eu falo que o meu ministério, ele da metade, mais de 50% do meu ministério é por conta da minha esposa. É ela que fica me cutucando. Acorda. Senão, acho que eu já teria parado. Ela não é minha muleta. Ela é a parte que me faltava. É quem me impulsiona para o ministério. Paulo, para, gente. Para. Plantei, hein? Paulo fazia isso com Timóteo. Algumas vezes eu já peguei alguns jovens aqui dentro da igreja, chamei para perto e falei assim: olha aqui, rapaz, olha aqui, moça, eu vou pegar no teu pé, mas vou pegar pesado com você, porque eu sei que você é gente de altar, e eu não vou desistir de você, porque o teu lugar não é aí, é aqui, porque a tua vida não é para ficar aí no banco, porque você não foi chamado para não fazer a diferença lá fora, pelo contrário, você foi chamado para ser usado por Deus, aqui e lá. Então tem alguns jovens esparramados aí no meio, que passam apertado na minha mão. Senta aqui. Mas fica quieto, agora quem fala sou eu, escuta aí. E tem uns que não largam no meu pé, e eu dou umas cajadadas. Sabe por quê? Porque amanhã quem vai estar pregando aqui é você que sofre isso comigo hoje, mas você vai estar pregando para muito mais gente, vai estar liderando muito mais gente, você vai estar tocando muito melhor do que nós aqui, vai estar liderando louvor. Eu vou continuar pegando no pé de muitos aqui ainda, muitos. Eu gostaria de poder falar de todos, mas tem muitos que não estão nem aí. Toda vez é a mesma coisa. Fique em paz, mas de 100, se salvar 99, está bom. É uma média boa. A Bíblia fala de uma média diferente. Fala que 2 estarão no campo, um será deixado e o outro será... Não é 99%, é 50%. Para o teu ministério ser uma bênção, vença os teus medos. Sabia? Deixa as pessoas falarem. Haja de maneira diferente. Seja forte. Moça, seja forte. Diga não. Tem uma campanha que diz aí fora, com aquela da mãozinha assim: diga não às drogas, ou diga não ao sexo com o seu namorado, diga não ao ficar, diga não a tantas outras coisas aí que não precisa listar para mais ninguém, todo mundo já sabe que tem e o que não tem que fazer. Diga não, diga sim para Jesus, jogue fora os teus medos.
A carta que Paulo escreve aos Coríntios diz que o perfeito amor lança fora todo, cutuca quem está do teu lado e fala, levanta aí. Eu acho que ele não entendeu. Aí, Luan, tu é o cara, velho. Luan foi o primeiro que entendeu o recado hoje. Quem tem um chamado aqui para ir para a África fazer missões? Estados Unidos, Havaí. Você pode começar ali, ó, Havaí, depois de Bauru. O Abraão está aqui, ele sabe melhor do que eu. A história da Assembleia de Deus não foi um chamado para 2 missionários de fora do Brasil? Suecos, era isso? Suecos, né? Aí fundaram a Assembleia de Deus aqui. Deus mandou eles para Belém. E eles rodaram o mapa lá e tal. Aí acharam Belém, lá do Pará. E eles foram para lá. E fundaram a Assembleia de Deus no ano de 1910. Foi isso? Foi 1910, não foi? Chegaram em 1910. Aí o diabo falou assim, mas não pode ficar assim. Tem que formar alguma coisa para atrapalhar em 1910 também. Formou o Corinthians, mas não deu certo. Porque o Corinthians soma, né? Não atrapalha ninguém. Desculpem os contra aí, mas hoje está fácil torcer para o Corinthians, hein? Filho, para com isso. Amanhã de noite a gente conversa. Você está de pé, sabe por quê? Você vai fazer a diferença. Deus nem escuta quando a gente fala a respeito de Corinthians, viu, irmão? Deus não está nem aí com essas coisas. Tem um monte de gente que queima vela para santo e tudo quanto é time. Faz macumba, bate atabaque, faz todas aquelas desgraceiras lá. Tem altar, você pensa que é só o Corinthians que tem altar de macumbeiro lá dentro do campo? Não é não. Tem um monte de espírito de porco aí que tem essas coisas. Não precisa falar mais nada. Então todo time tem, gente. Então todo time tem crente que ora pelo time. Isso não vai levar ninguém para o céu. Vai lá, joga, a nossa vida segunda-feira é a mesma. Nós temos que levantar, ralar, trabalhar e para botar comida dentro de casa. Para pagar a faculdade ou não. Ou alguém do teu time já veio e bancou tua faculdade alguma vez na vida? Pagou tua mensalidade, você já chorou pelo seu time. Perdeu de novo. E daí? Aí no outro dia você levantou cedo, foi trabalhar, você levantou e foi estudar. Irmão, olha, eu estou me lixando se o Corinthians ganha ou se o Corinthians perde. Eu estou nem aí com aquilo. Posso ficar meio bravo, dou risada. Tira sarro de mim, outro dia eu tiro sarro dos outros. Mas e daí? Brigar, discutir, virar cara. Sabe por que você está de pé? Porque você é o melhor de Deus. É para você aprender a lançar fora os teus medos. Tem alguém aqui que tem um chamado pastoral de verdade mesmo? Tem alguma irmã aqui que tem um chamado para ser esposa de pastor? Eu estou falando sério. Muito sério. É um chamado, sabia? A esposa do pastor, muitas vezes não tem nome, é anônima. Quem é aquela mulher, esposa do pastor? Como que ela chama? Não sei, é a esposa do pastor. Ela não tem nome, mas o pastor tem que ficar fora, tem que sair, tem que estudar, tem que não sei o que, visitar um e corre atrás do outro, e está na igreja, e está aqui, e está lá. E a esposa do pastor que não entende isso, o ministério dele está acabado. É um futuro ministério frustrado.
Por quê? Porque a sua esposa não entendeu o chamado dele. Então, se você quer que o seu marido seja pastor, peça uma unção aí na tua vida de ser esposa de pastor. Se você perguntar para a minha esposa, ela te desencoraja. Ela vai falar que não é fácil não. Aguentar eu, né, de tudo, não é bem? Meu Deus. A esposa do pastor carrega o piano, filha. A esposa do pastor vence os medos. Subir e tocar aqui é bonito, mas o ministério levítico de altar aqui é diferente de vir aqui e tocar, cantar, sair bonito na foto. E quando tem muita gente então? E quando sair o CD, e o DVD, e o ego? Timóteo, filho, não tenha vergonha do evangelho. Irmão, jovem, pense que daqui 5, 10, 15 anos, a igreja será você. Quem está com 15 anos hoje, estará com 30 daqui 15 anos. Talvez seja pai, mãe. Quem está com 20 vai estar com 35. Tem alguns já aí, rodadinhos, já estão com 25. Vão estar com 40. Tem uns que o cabelo está mó lindão hoje. Daqui 15 anos, filho, vai ter uma devastação na mata aí. Cai tudo. Tem umas irmãs lindas, o couro da face tá assim que parece que se você furar ele rasga, de tão estradinho que tá. Daqui 15 anos, a pata do ganso tá aqui, ó. Tem creme, você compra aí hoje. Tem uns cremes chique pra caramba. É botox que aplica no rosto, é botox. Botox. Botox é para tirar carrapato de cachorro. É botox. Tem mulher aplicando botox. Não é errado, irmã. Por fora você melhora, mas por dentro desgasta também. Vai ficando velho. Como que vai ser a igreja lá daqui 40 anos, daqui 15 anos? Quando você for quarentenária. Quarentenário. Quando você tiver com seus bacurizinhos correndo para lá e para cá, aqui dentro da igreja. Vem aqui, pega o outro bem. Olha lá um lá no fundo. Mãe, segura esse. Olha lá. Tem 2 lá, pega. Irmão, cata ali. Aí você traz aquele monte de algema, amarra todos os fios, sai que nem o Shrek e a Fiona. Cheio de tatuzinho lá. Você ri, porque você ainda não tem. Está amarrado, né, Felipe? Está amarrado. Está todos os filhos amarrados. Traz tudo amarrado. Nossa, o irmão fica em possesso. Se Timóteo não tivesse ouvido Paulo, a igreja não teria crescido estruturada. Porque Timóteo conseguiu vencer os seus medos. Ele se tornou grande. Foi um homem abençoado. E ele foi chamado jovem. Não foi chamado com 30, 50, 60 anos. Ele foi chamado com uma idade menor. E você? Quer vencer os seus medos hoje? Quais são os seus medos? Feche seus olhos por um instante para a gente orar. Chama aí na tua mente quais são os seus medos. Ah, o meu medo é a vergonha. Meu medo é meu pai.
Meu medo são os meus amigos. Se eu falar que eu sou crente e meus amigos descobrirem, eles vão cortar as relações comigo, vão me excluir do Facebook, vão me tirar do grupo de WhatsApp. Se as pessoas descobrirem que eu sou crente, quando eu estiver dançando, quando eu estiver tocando, cantando aquelas musiquinhas ridículas que toca lá fora, mas eu gosto pra caramba, as pessoas vão começar a me chamar de crente, vão perguntar sobre o meu salário, se eu dou dinheiro para o pastor lá da igreja, se eu estou ajudando o pastor a comprar carro novo, porque o pastor da sua igreja, eu conheço ele é ladrão, hein? Todo pastor é ladrão. Você acha que o seu é diferente? Você está disposto aí, jovem, a ficar ouvindo essas coisas aí? Por amor a Deus? Você está disposto, ô jovem, a ficar ouvindo? Que se você ficar dentro da igreja, você vai ficar com a visão limitada. Se você viver dentro da igreja, entregando sua vida para Jesus, participando dos cultos e dos ministérios, você vai ficar enclausurado. O teu talento vai ficar restrito a 4 paredes apenas. E você nunca vai ser ninguém, porque crente é tudo, desculpa a palavra, mas são todos ignorantes. Isso aí, eu quero dar um recado para todos que estão aqui e todos que estão nos acompanhando aí na internet. É uma grande mentira do diabo. Aqui há uma geração que se levantou para fazer a diferença. Não é uma geração ignorante, que falta conhecimento. Não é uma geração de fanáticos religiosos, que não conhecem nada, porque não conseguem sair de dentro da igreja. Pelo contrário, aqui há uma geração de jovens fiéis, que amam a Deus, buscam crescimento, buscam conhecimento, estão estudando para serem os melhores, porque estão vencendo os seus medos. E as pessoas lá de fora, que podem até estar nos ouvindo e assistindo nessa noite, ainda não conhecem a Cristo, ao Cristo que esse filho, essa filha serve. Você deveria conhecê-lo, porque aqui há uma geração de jovens que faz a diferença. Em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós repreendemos nessa noite todos os medos, todos os traumas, todas as palavras de destruição, de dúvida, de incerteza, de insegurança, de insatisfação, todos os conselhos carnais, humanos, fracos, inspirados pelo maligno, dizendo que não há lugar bom, não há uma igreja boa. Mentira! Há muitas igrejas que prezam a santidade, há muitas igrejas que amam a Cristo e pregam o evangelho autêntico, da renúncia, da santidade, da pureza, o evangelho que leva para o céu, o evangelho da abnegação, o evangelho da exclusividade. Nós somos exclusivos para o Senhor. O Senhor é exclusivo para aqueles que um dia levantaram as mãos e disseram: eu te recebo como meu Senhor e Salvador, único e suficiente. Pai, que todos os medos caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e a tua graça seja abundante no coração desse teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus. Ainda que ele ou ela tenha nascido numa família desestruturada,
tenha tido a grande necessidade do sacerdote dentro de casa, mas ele nunca esteve lá, seu pai nunca esteve lá, talvez tua mãe nunca esteve presente. Eu quero dizer em nome de Jesus que isso não é barreira para que você seja abençoado. Basta você acreditar que Jesus Cristo te levantou para mudar a tua história hoje, de uma vez por todas. Assim, oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre você, tua família e tua casa, hoje e sempre. Se você crê, levante a tua mão direita e diga: eu creio. Dá um abraço em quem está do teu lado aí. Que Deus abençoe a sua vida e te ajude a vencer todos os seus medos e as suas dificuldades. Amém, amado? Dá um uta de Jesus bem caprichado nesse teu irmão, nessa tua irmã. Cumprimente pelo menos 500 pessoas antes de ir embora. E você que nos acompanhou pela internet, que Deus abençoe a tua casa. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Acompanhe a nossa programação, nosso culto de domingo, quarta-feira. Seja nosso parceiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa Páscoa!